Querida igreja, a graça e a paz, uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para juntos adorarmos, louvarmos e também meditarmos na sua palavra. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, obrigado, porque não estamos aqui porque pedimos, mas porque o teu amor, graça, bondade e misericórdia até aqui nos tem conduzido. Por isso louvamos o teu nome. Dai-nos a tua graça de, nesse momento também, podermos ouvir a tua voz por meio da tua palavra, que sejamos por ti mesmos edificados, que a palavra que iremos ouvir venha do teu coração para o nosso coração, Pai. Estou aqui na tua inteira dependência, que o Senhor me tome nas tuas mãos para a tua glória, me use tão somente como instrumento teu. Pai amado, obrigado pela tua palavra, santa, bendita, maravilhosa, que tanto nos instrui, que tanto fala conosco, que tenhamos a graça de ouvi-la. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, dando sequência à série de estudos que estamos fazendo na carta de Paulo aos Gálatas, domingo passado, analisamos os versos 13 a 15 do capítulo 5. Hoje vamos analisar os versos 16 a 18 do capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. A palavra de Deus nos diz, Paulo dizendo à igreja aos Gálatas, e esta palavra é uma palavra também a nós que aqui estamos neste momento. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Palavra de Deus ao nosso coração na noite de hoje. Vamos falar nesta noite sobre o viver no Espírito, o viver no Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um contexto maior, que começa lá no capítulo 5, no verso 1, e vai até o capítulo 6, versículo 10, aonde Paulo trata da liberdade cristã e da vida segundo o Espírito, entendendo que liberdade cristã não é liberdade para fazermos o que quisermos, e sim a liberdade do pecado, a liberdade das forças que nos oprimem, a liberdade que nós temos para louvarmos, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Paulo, então, vai nos falar de liberdade, portanto, ele nos fala também de escravidão. Para o que Deus nos libertou? A pior escravidão, querida igreja, é a do nosso velho homem. A pior escravidão que o homem pode se defrontar com ela é a escravidão do seu próprio eu caído, que ainda vive e convive em nós. E nós lutamos todo dia com este eu caído, com este velho homem que habita em nós. Um teólogo batista, pegando carona com a deixa do irmão André, no cantor cristão, mas um teólogo batista muito famoso, Wiersbe, ele falando sobre esta tensão que existe entre nós, entre o velho homem e o novo homem, entre o velho eu e o novo eu, ele nos diz que o ser humano precisa ser liberto de si mesmo e da tirania da sua natureza pecaminosa. E uma oração que todos nós deveríamos fazer é: Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa natureza caída, livra-nos do nosso velho homem, porque, irmãos, nenhum de nós somos verdadeiramente livres.
ou nós somos escravos do pecado, do nosso eu carnal, ou somos escravos de Cristo. Ou nós somos guiados em liberdade pelo Espírito de Deus, ou nós somos guiados pela lei, conforme nós acabamos de ler nesse texto. E eu queria pedir aos meus amados e queridos irmãos da multimídia, da mesa, se pudessem deixar o texto bíblico ali projetado, para nós irmos acompanhando. Temos essa luta titânica dentro de nós. Paulo fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Paulo conclui esse versículo, então, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem é que nos domina? É a carne que me domina ou eu que domino a minha carne? São as minhas paixões que me dominam ou sou eu que domino as minhas paixões? É nesse contexto que Paulo está falando sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A questão é, qual destas naturezas dominam a nossa vida? Quem é que domina a minha vida? É a nova natureza ou é a velha natureza? Nós não podemos negar a existência de nenhuma delas. Elas existem e coexistem dentro de nós. O grande teólogo Santo Agostinho, ele tem um comentário exaustivo do livro de Salmos, bons insights ele nos apresenta ali, e no Salmo 140, versículo 1, o salmista diz: livra-me do homem mau, livra-me do homem mau. Mas prestem atenção, talvez alguém pense que o homem mau é um ladrão, talvez alguém pense que o homem mau é um político, talvez alguém pense que o homem mau é aquele que está atrás do nosso dinheiro, querendo roubá-lo. Talvez penses que quando você esteja orando com a intenção de que Deus te livre do homem mau, é que Ele te livre do teu inimigo, o outro. Não, Agostinho fala, tu mesmo és o homem mau. Quando Deus tiver te libertado do homem mau, que tu mesmo és, nada vai te prejudicar, independentemente de quem quer que seja o outro homem mau. O primeiro homem mau do qual nós temos que nos ver livres é o homem mau que habita em mim. É justamente esse meu eu caído que ainda habita em mim. Que Deus me liberte de mim mesmo. Elben César Lenz, ou Elber Lenz César, Elben Lenz César. Gente, como eu gosto desse escritor. Ele escreve como poeta, ele escreve como teólogo, ele escreve como filósofo, ele escreve como um dramaturgo, ele escreve de uma forma que poucos escritores que eu gosto muito de ler, eu vejo escrevendo como Elben Lenz César escreve. Foi durante muitos anos o chefe da editora Ultimato, e vale a pena ler os livros dele. Nunca li um livro dele que eu não tivesse gostado. E um dos livros que ele escreveu, ele tem umas tiradas assim fantásticas. Ele diz: antes de amarrar Satanás, amarre o seu eu. Antes de amarrar a Satanás, amarre o seu eu. Que Deus me liberte de mim mesmo. Paulo, com isso, veja como que Paulo conclui essa sessão. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja que Paulo não diz, que Paulo está nos dizendo que não há lei que mude a nossa natureza, o nosso velho eu, a nossa natureza pecaminosa. Ele fala lá em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. A lei não vai te livrar, a lei não vai te libertar,
A lei não muda o ser humano. Gente, leis não mudam seres humanos. Que a Câmara Legislativa saiba muito bem disso. Lei não muda o comportamento do ser humano. Quem muda o comportamento do ser humano é Deus, é o Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. No versículo 18, Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sob a escravidão da lei, o regime da lei. Ou estamos debaixo do regime do Espírito Santo, ou debaixo do regime da lei. O que Paulo quer dizer sob a lei? Sob a escravidão da lei. A lei oprime, a lei não liberta, a lei aprisiona. Paulo fala que a lei mata, porque a lei diagnostica o problema, ela diagnostica o câncer, mas ela não dá a cura. A lei mostra para nós qual é o nosso problema, mas não nos dá condições para nós ficarmos livres deste problema. Quem faz isto é o Espírito Santo na nossa vida. Por isso Paulo fala, aonde há o Espírito, aí há vida, aí há liberdade. Ou seja, não é a lei que vai mudar ou produzir em mim o fruto do Espírito. Esse é o ponto que está aqui em questão, o fruto do Espírito. A lei não tem esse poder. Veja como Paulo fala da impossibilidade da lei produzir em nós qualquer tipo de fruto espiritual. Em Gálatas 5:6, Paulo fala, porque em Cristo Jesus nem circuncisão a lei, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aquele que ama, nos diz Paulo em Romanos 13, cumpre a lei. O versículo 14 do capítulo 5 que estamos estudando, Paulo diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Reverendo Marco Antônio nos falou sobre isso domingo passado. Ou seja, não é a lei que me leva a cumprir este mandamento, mas é o amor que me leva a amar o meu próximo. Ou ainda Gálatas 5:23, Paulo fala, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Não é a lei que nos faz mansos, não é a lei que nos dá domínio próprio. Ou ainda, como ele diz no verso 15 do capítulo 6, nem a circuncisão, a lei, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Queridos irmãos, a lei não consegue nada mais, nada menos, além da função que ela tem, que é de nos condenar, condenar o nosso homem carnal. O coração e a nossa natureza só Deus pode mudar pelo poder do Espírito Santo. Temos, portanto, um conflito dentro da nossa alma. Temos um conflito dentro de nós. Temos uma luta titânica dentro de nós, hérculea, uma luta gigantesca, aonde duas naturezas militam entre si, conforme Paulo fala. A carne está em luta, está em guerra contra o Espírito, e o Espírito está em guerra contra a carne. Eles são opostos entre si. E essa luta, irmãos, é uma luta titânica. E muitas vezes nós, ainda como crentes, nós somos derrotados nesta luta. Alguém disse que temos dentro de nós o santo e o monstro, né? Todos nós temos dentro de nós o leão e o cordeiro. Quem é que manda na minha vida? É o santo ou é o monstro? É o leão ou é o cordeiro? Tem um bispo escocês chamado Richard Holomai. Esse bispo, ele escreveu um livro muito interessante, está já traduzido para o português, chama Entre o Santo e o Monstro. Muito interessante esse livro dele, mostrando a existência dessas duas naturezas dentro de nós. E olha o que ele diz. O bispo Holomai, ele nos diz, a piedade pode ser apenas
a fraqueza para o monstro, mas é a única força para o santo. Entenderam? A piedade pode ser apenas a fraqueza para o monstro, mas é a única força para o santo, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, são opostos entre si. A NVI traduz da seguinte forma esse versículo: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Uma luta, irmãos, entre gladiadores, uma luta titânica, uma luta grande entre estas duas naturezas. E o fato, venhamos e convenhamos, eu e você ainda pecamos. E toda vez que pecamos, o monstro está no domínio e não o santo. A velha natureza está no domínio e não a nova natureza. Todas as vezes que alguém dá uma encostada no teu carro no trânsito, ou te dá uma fechada, ou o santo vai aparecer pela janela, ou o monstro vai aparecer pela janela. Um dos dois vai aparecer. A guerra é difícil. E sabe por que a guerra é difícil? É natural, entendam o que eu quero dizer com natural. É natural o homem pecar. É natural o homem fazer aquilo que é mal. Por que é natural o homem pecar e por que é natural o homem fazer aquilo que é mal? Porque ele está agindo de acordo com a sua natureza caída, com a sua natureza má. O que não é normal é você não ludibriar o imposto de renda. O que não é normal é você cumprir horário no seu ambiente de trabalho. O que não é normal é você bater o seu ponto certinho. O que não é normal é você não subornar ninguém. O que não é normal é você não levar vantagem em cima dos outros. Isso para o mundo lá fora é normal, mas eles veem isso como algo anormal. Viver no Espírito, irmãos, viver frutificando, não é uma obra nossa, é uma obra de Deus na nossa vida. É viver de acordo com uma natureza sobrenatural, é viver de acordo com o Espírito Santo. Os judeus, eles vivenciavam esta dura luta que os afligia. Teve um programa na televisão, um documentário de judeus religiosos e rabinos, e a determinada etapa do documentário, um judeu entrou desesperadamente no gabinete do rabino, chorando, por causa de um determinado pecado do qual ele não conseguia, de forma alguma, se ver livre. E ele chorava aos prantos, e ele dizia: eu sei que eu não devo fazer isto, mas eu não consigo me ver livre. O que eu faço? E ele chorava desesperadamente diante do rabino. Nós encontramos isso em Romanos 7. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Os judeus, eles tinham essa realidade muito clara na mente deles. Há duas expressões que eles usam: Yetzer Hatob e Yetzer Hara, ou seja, a natureza boa e a natureza má. Há duas naturezas em nós. Ovídio, por exemplo, o poeta romano, muitos já ouviram falar de Ovídio, nasceu na segunda metade do primeiro século antes de Cristo e morreu por volta do ano 18 depois de Cristo. Ovídio escreveu uma obra muito famosa chamada Metamorfoses. E nesta obra, esse poeta romano disse: vejo as coisas melhores e concordo com elas, mas sigo as piores.
Vejo as coisas melhores e concordo com elas, mas acabo seguindo as piores. Sêneca, que foi um contemporâneo de Ovídio, contemporâneo do apóstolo Paulo, segundo alguns scholars eruditos, chegou a trocar correspondência com o apóstolo Paulo. Sêneca escreveu coisas maravilhosas, muitos pontos de contatos com o Novo Testamento. Sêneca, ele dizia: olha, eu sei o que tenho que fazer, eu sei o que é certo, eu sei o que eu deveria fazer, eu sei o que é ético, eu sei o que é moral, mas muitas vezes eu acabo não conseguindo fazer aquilo que eu digo que é o certo, aquilo que eu digo que é moral, aquilo que eu digo que é ético. Sêneca então diz: os homens amam e odeiam os seus vícios ao mesmo tempo. Como alguém pode gostar tanto do pecado? O pecado é uma coisa que muita gente gosta, e gosta de praticar, mas o preço que o pecado cobra é alto. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui com esta expressão concupiscência da carne? Não é o corpo em si. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a carne é algo bom, não é algo mal. O corpo é bom, a matéria é boa, foi criada por Deus. Tanto é que Jesus se encarnou. E o fato de Jesus ter se encarnado num corpo, numa matéria, isso prova que o corpo é bom. A oposição que Paulo coloca aqui entre carne e espírito é a oposição não entre o nosso corpo e o espírito, mas entre a nossa natureza carnal, as nossas tendências pecaminosas e o Espírito Santo de Deus. O conceito de carne aqui vai além do corpo, vai além daquilo que eu pratico com o meu corpo. O conceito aqui é aquele que Jesus disse lá no Sermão do Monte: só de você olhar por uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Não é o corpo que adultera, é o coração, é o desejo da alma, é aquilo que está dentro, é o que está dentro que contamina o homem e não o que está fora. Paulo, quando ele fala das obras da carne, vamos estudar logo em seguida, Paulo fala que as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tudo isso vem de onde, irmãos? Vem do nosso corpo? Não. Vem dos nossos desejos, vem das nossas volições, vem das nossas vontades, vem do nosso querer. Nós não adulteramos com o corpo, nós adulteramos com o coração. Nós não roubamos com as mãos, nós roubamos com o coração. Como diz Tiago e como disse o próprio Jesus no Sermão do Monte, nós matamos o irmão não com uma facada, não com uma pedrada, não com um tiro, mas nós matamos o irmão com palavras tolas, com palavras impróprias. Matamos o irmão com a língua. A luta aqui é justamente contra esse meu íntimo, este meu eu caído e a nova natureza do Espírito Santo na minha vida. Viver na carne, portanto, é completamente o inverso de viver no Espírito. Paulo fala em Gálatas que nós deveríamos nos considerar como que mortos para a carne. Gálatas 5, 24... estaremos estudando logo mais. Paulo diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se estamos em Cristo, a nossa carne precisa estar crucificada. Agora, uma coisa interessante. Paulo, antes de falar das obras do Espírito, Paulo fala das obras da carne, correto? Correto, irmãos? Paulo, antes de falar das obras do Espírito, ele fala das obras da carne, correto? Está aí na sua Bíblia? É a pegadinha do pastor.
Não está isso aí na sua Bíblia, não. Paulo, antes de falar do fruto do Espírito, ele fala das obras da carne. Paulo não fala das obras do Espírito. Paulo fala do fruto do Espírito. Agora, por que Paulo fala que quando diz respeito à carne, isso são obras, e quando diz respeito ao Espírito, isto não é obra, mas isto é fruto? Porque as obras têm a ver com aquilo que eu faço. E o fruto tem a ver com aquilo que Deus faz em mim. A minha vida de santidade, o meu frutificar tem a ver com o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida. Tem um teólogo alemão que eu gosto muito, professor de Novo Testamento na Universidade de Bonn, na Alemanha, especialista em Paulo. Ele escreveu um livro maravilhoso, um dos livros mais profundos que eu já li, chama-se Ética no Novo Testamento. Dr. Wolfgang Schlager, ele nos fala, o Espírito é antes a quintessência da nova vida. E a vida dos cristãos, do início ao fim, é efeito da criação do Espírito. Martyn Lloyd-Jones, nos seus escritos, não em um só livro que ele escreveu, mas em vários livros que Martyn Lloyd-Jones escreveu, John Owen também fala isso, ele escreveu muito sobre esse assunto, eles dizem, não tem como nós vivermos uma vida santa a não ser no poder e na força e na ajuda do Espírito Santo de Deus. A obra é aquilo que eu produzo, mas o fruto é produzido pelo poder do Espírito Santo de Deus em mim. Amados irmãos, sem o Espírito não há vida cristã. O fruto é produto da capacitação que Deus me dá para eu não deixar que o monstro domine a minha vida, que o meu velho eu domine a minha vida. Em Gálatas 6, Paulo fala sobre isso. Em Gálatas 5, Paulo fala sobre isso. Em várias outras passagens, Paulo fala sobre isso. Mas indo para os finalmente, fruto não quer dizer também fazer. Você precisa dar frutos. E geralmente nós interpretamos dar frutos como obras. Dar frutos significa você fazer alguma coisa para Deus. Você não está dando frutos, ou seja, a gente interpreta você não está fazendo nada para Deus. Não, queridos. Dar fruto não é, primeiramente, a priori, fazer, mas dar fruto é ser. Dar fruto consiste em você não produzir, mas em você ser algo, alguém, em você ser cristão. Dou só um exemplo. Prestem atenção nesse exemplo. Jesus disse, todo ramo que estiver plantado em mim, na videira, este dá fruto. E todo ramo que não der fruto, Jesus o arranca e o lança fora na fogueira. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Qual o fruto da videira? Uva. Fruto da videira é a uva. Quando Jesus fala que quem está enxertado na videira tem que dar fruto, Jesus está dizendo que quem está enxertado na videira tem que dar qual tipo de fruto? Uva. É claro assim, irmãos. É simples assim. A videira dá uva. Se a videira é Cristo, nós fomos chamados para sermos pequenos cristos, cristãos. O fruto da videira é a uva. O que Jesus espera dos seus discípulos é que seus discípulos sejam igual a Ele, que deem frutos. Dar frutos não é evangelizar. Dar frutos não é fazer missões. Dar frutos não é fazer boas obras. Dar frutos não é você ser dizimista.
Mas, antes de tudo, dar frutos é você ser como Cristo. Porque se nós formos como Cristo, seremos bons missionários, bons evangelistas, bons pais, boas mães, bons cristãos, bons discípulos de Jesus. Vejam que o ser antecede o fazer. O fazer, ele tem que ser consequência do ser. E dar fruto é viver no Espírito. A ideia é sermos completamente tomados pelo Espírito Santo de Deus. A questão é, quem domina a minha vida? É a velha natureza ou é o velho homem? Nesta luta, quem está ganhando a batalha? É o Espírito ou é a carne? Nós devemos entregar as nossas vidas ao poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,18, e eu termino aqui. Gálatas 5,18 nos diz: mas se sois guiados pelo Espírito. Essa expressão que aparece ali, sois guiados, na língua original, no grego, ela é muito clara, ela está na voz passiva. Mas se vocês se deixarem serem guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aparece aqui como guia. E ele espera, então, que os cristãos se submetam a ele. Como disse esse teólogo alemão, Wolfgang Schrage, ele diz: é o Espírito que toma conta da vida do cristão e não o cristão que toma conta do Espírito. A Esli Carvalho, a psiquiatra que existe aqui em Brasília, gosto muito dela e daquilo que ela escreve, é uma boa psiquiatra. A doutora Esli Carvalho escreveu um livro sobre sanidade e santidade. A única diferença que existe entre uma palavra e a outra, sanidade e santidade, é o N do T, é a cruz de Cristo. Ou seja, ela nos diz algo muito interessante. Aquilo que nós alimentamos cresce. Se eu tenho dentro de mim o santo e o monstro, como diz Rollo May, quem é que eu estou alimentando? O santo ou o monstro? É o leão ou é o cordeiro? Dependendo de quem eu esteja alimentando, ele vai ficar forte e ele vai dominar a minha vida. Como andar no Espírito? Andar no Espírito é um hebraísmo, viver no Espírito. Como é que eu vivo no Espírito? Orando, lendo a palavra de Deus, vindo à igreja, na comunhão dos santos, participando da Santa Ceia. São os meios de graça. O batismo é um meio de graça, a leitura da palavra de Deus é um meio de graça, a oração é um meio de graça. Isso é uma forma de nós estarmos alimentando a nova natureza que há em nós. Qual a natureza que você mais tem alimentado? Quando você passa horas e horas na internet navegando, você está alimentando qual natureza? Saiba, a natureza que você alimenta, ela cresce e domina a sua vida. O que nós temos atendido, lido e visto e testemunhado de crentes viciados em pornografia, verdadeiros adúlteros digitais, passando horas e horas no computador. Essa semana mesmo uma irmã confessou: toda vez que eu vejo meu marido trancado no escritório, ele está vendo pornografia e fazendo coisa que não deve. Cristãos, qual a natureza que nós estamos alimentando? Estamos alimentando o Espírito? A gente alimenta o Espírito, irmãos, é com o joelho no chão, é com oração, é com jejum, é com leitura da palavra de Deus, é com uma vida no altar de Deus. É assim que nós conseguimos viver no Espírito e sermos guiados pelo Espírito. Dependendo de quem nós alimentamos,
Quem a gente alimenta é que vai guiar a nossa vida. A nossa vida tem sido guiada por qual natureza? Quem está no controle da nossa vida? Que Deus nos ajude a andarmos em espírito. E andar no espírito, queridos, é parecermos com Jesus. Todos os frutos do espírito dizem respeito a Cristo. Quando a gente frutifica, é porque nós estamos parecidos com Cristo. John Stott, termino com essa frase, um amigo muito íntimo de John Stott escreveu, foi o Christopher Wright. Christopher Wright escreveu um livro sobre o fruto do Espírito, Aprendendo com Jesus. Que livro maravilhoso! E o Christopher Wright é maravilhoso também, um autor fantástico. E ele nos conta essa história de John Stott. Ele nos diz que toda manhã John Stott orava para que Deus, o Espírito Santo, fizesse o fruto do Espírito amadurecer na sua vida. Preste atenção. Ele orava toda manhã para que Deus, o Espírito Santo, fizesse o fruto do Espírito amadurecer na sua vida. Sabe qual que é o ponto aqui, irmãos? Não sei se vocês pegaram. Pastor, se eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Tem. Se eu sou crente, eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. Tem. A questão não é se você tem o fruto do Espírito ou se você não tem o fruto do Espírito. A questão é, o fruto, ele está verde ou ele está maduro? O fruto, para ele ser útil e para ele servir a função para a qual ele veio à existência, ele precisa estar maduro. E digo mais, nenhum fruto amadurece de uma hora para outra. Amadurecimento leva tempo. Não é orar de vez em quando, é orar sempre. Não é ler a Bíblia de vez em quando, é ler sempre. Não é buscar a Deus de vez em quando, é buscar sempre. E Calvino, ironicamente, diz assim, e tem crente que acha que porque ora 10 minutos, Deus vai fazer grandes coisas. Ironicamente, ele fala isso. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Faça com que nós sejamos parecidos com Cristo e possamos viver no Espírito e dar frutos para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém.